Começa agora o programa jornalístico Muki em Fatos. Inteligente e dinâmico. A notícia de Muki chegando até você todas as segundas de 19 às 20h30. Com entrevistas diversificadas do mundo empresarial, política, saúde, esporte e outros. Muki em Fatos. A voz do povo muquiense. Com Urley Remy. Boa noite, amigos da rádio, ouvintes, da rádio comunitária de Muki e amantes do programa Muki em Fatos, com mais uma edição, mais uma entrevista espetacular aí para os nossos ouvintes. Mandar um grande abraço aí a todos os funcionários da saúde de Muki, aí, pessoal empenhado, a galera toda aí empenhada em nossa saúde, enfim, a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, um grande abraço para todos. Gente, estamos aqui nos estúdios da Rádio Comunitária de Muki, o senhor Roberto Frenhenhagem, ele que é mestre instalado maçom. O tema de hoje vai ser maçonaria, verdades e mentiras. Boa noite, senhor Roberto Frenhenhagem. Boa noite, Orley. Boa noite, Filomena. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês na tentativa de esclarecer o mínimo para si, que muitas dúvidas que todos nós maçons sabemos que existem. Sim. Nós não nos preocupamos muito em divulgar, porque realmente eu acho que as pessoas têm que se interessar em participar da maçonaria e tentar entender. Procura, se aproxime dos maçons da maçonaria. Claro. Isso vai ser muito bom e a pessoa vai se definir se realmente pretende ou não. Claro, com certeza, senhor Roberto. A gente está aqui falando sobre a maçonaria, verdades e mentiras. A gente vai ter bastante papo aqui hoje, um bate-papo bem bacana. Senhor Roberto, o que é a maçonaria? É interessante começar por isso, é óbvio que tem que ser isso, porque a finalidade é esclarecer o máximo possível, o que é a maçonaria. Então eu tenho aqui algumas coisas para falar a respeito. A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Aí tem várias perguntas. Por que filosófica? Por que filosófica, senhor Roberto? É filosófica porque em seus atos e cerimônias ela trata da essência, propriedades e efeitos das causas naturais, investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. Então, por que é filantrópica, Nós podemos... Sim. Dizer porque é um outro tópico muito interessante. É filantrópica porque não está constituída para obter lucro pessoal. Aqui vale um esclarecimento importantíssimo. Aqui está falando assim, é filantrópica porque não está constituída para obter lucros pessoal de nenhuma classe. A maçonaria não recebe, é bom que se esclareça isso, é bom que todos saibam, ajuda ou custeio de qualquer órgão público do Brasil ou de qualquer parte do mundo. A maçonaria é custeada por nós, maçons. Todas as nossas despesas e custos são financiadas por nós mesmos. Tá certo. Uma das coisas interessantes, o senhor vai estar explicando isso melhor, senhor Roberto, que a maçonaria, ela segue lá um versículo da Bíblia, a Bíblia Sagrada, que vocês fazem muitas obras filantrópicas e vocês não divulgam. Eu não sei lá o versículo exato, mas é mais ou menos assim: o que dá com a mão direita que a esquerda não saiba. É mais ou menos isso aí, senhor Roberto? Então a maçonaria, ela faz N situações para ajudar aquele que está precisando em algum momento de sua vida de uma cesta básica, algo que vai acrescentar na vida daquela pessoa. Exatamente, a filantropia traz coisas interessantíssimas. Por exemplo, nós temos várias lojas no Brasil todo, como eu já disse, e ela é universal. Vale também ressaltar que a maçonaria existe no mundo todo, menos nos países ditos comunistas ou que são ateus, que não acreditam em Deus.
Esses não entram na maçonaria. Esse não entra na maçonaria. Quem não acredita em Deus não entra na maçonaria. Tem uma pergunta na proposta que você vai assinar, em que diz se você crê em Deus. Se realmente você responder que sim, você tem todas as chances de entrar para a maçonaria. Se você disser não, acabou a sua chance, você nem prossegue. Enfim, ateu está fora da maçonaria, nem sonha em entrar, que não entra, porque o primordial é crer, acreditar na existência de um ser divino que se chama Deus Jesus Cristo. Correto? Exatamente. A maçonaria é uma religião? Olha, não é religião, ela é, quer dizer, ela é religiosa, porque reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo. Porque é uma entidade espiritual, em contraposição ao predomínio do materialismo. Fatores que são essenciais e indispensáveis para a interpretação verdadeiramente religiosa e lógica do universo. Tá certo. Então aí fala-se também sobre Gadu, o grande arquiteto do universo. Aí o senhor tem uma explicação para o grande arquiteto do universo, né? O senhor pode você me perguntou exemplificando aí. Você me perguntou se a maçonaria é religiosa. Isso. E agora, isso que você falou, tem que responder o seguinte: a maçonaria é uma religião? Não, a maçonaria não é uma religião. É uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si, união recíproca, no sentido mais amplo e elevado do termo. E neste seu esforço de união dos homens, admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção. Então, para ser maçom, é necessário renunciar à religião a qual pertence? Não, de forma alguma, porque a maçonaria abriga em seu seio homens de qualquer religião, desde que acredite em um só Criador, o grande arquiteto do universo. Claro. E para não haver, para não haver a questão da divergências entre religiões, é isso. Aí chama-se grande arquiteto do universo, porque existem algumas denominações religiosas que vão chamar Deus, um ser supremo, vão chamar ele de Deus, vão chamar de Jeová, vão chamar de Alá. Exatamente. E para não ter nenhum problema, nenhuma distinção entre religiões, vocês criaram o grande arquiteto do universo, que na verdade é o que domina tudo mesmo. É Deus, o grande arquiteto do universo. Pode-se dar o nome que quiser a ele em qualquer língua do mundo todo. Sim. Mas ele é o único, Deus é único. E por isso que existe essa exigência de fazer com que todos os candidatos realmente creem em Deus, porque senão não entra na maçonaria. Não crê, está fora. O que é um templo maçônico? Mas antes de responder, eu vou estar comentando, anunciando aqui o apoio cultural, rapidamente. Bibos, lanches e pizzas. Diz que entrega, vocês podem estar ligando por 3554-2119 ou 999-39-9090. Lá um atendimento super simpático lá de toda a equipe de Rita e Deraldo. Bibos, um dos melhores lanches e pizza da região. Pode prosseguir, seu Roberto. Pois bem, o que é templo? O que é um templo maçônico? Essa é a pergunta. É importantíssimo, porque quando se fala em templo, dá a ideia de adoração, de coisas que passa dos limites da compreensão da gente. Templo, no nosso caso, é templo da sabedoria, ou de sabedoria. Onde vocês estudam? Onde nós estudamos, onde a filosofia maçônica induz o candidato, ou o maçom, o candidato aí já é maçom, a se formar moralmente e eticamente, entende? E a busca da verdade. Aqui diz,
É um lugar onde se reúnem os maçons periodicamente para praticar as cerimônias ritualísticas que lhes são permitidas em um ambiente fraternal e propício para concentrar sua atenção e esforços para melhorar seu caráter, entende? Sua vida espiritual e desenvolver também seu sentimento de responsabilidade, fazendo-lhes meditar tranquilamente sobre a missão do homem na vida, recordando-lhes constantemente os eternos cujo cultivo lhes possibilitará acercar-se da verdade. Muito bom, muito bom. Então essa é a ideia do templo, porque quando se fala em templo, as pessoas falam assim, aquilo é templo de adoração, ali tem o diabinho, tem aquilo, tem nada disso, ali é templo de sabedoria. Toda a filosofia maçônica, ela é passada de um irmão para o outro há séculos e séculos, porque a maçonaria existe sabidamente, com certeza, há mais de 400 anos, mas há quem diga que é milenar, né? Porque já no Egito, já tinha na época os sinais maçônicos em várias pirâmides daquelas, no interior dela. Você vê, né? Sim. Como é os sinais e isso tudo influencia as pessoas a entender a motivação daquele sinal. O sinal sempre expressa alguma coisa. Assim como uma letra expressa uma palavra, alguns sinais da maçonaria expressam também alguns conceitos. Claro. Falando mais uma vez da Bibos Lanche e Pizzas, diz que entrega 3554-2119 ou 999-39-9090. Atendimento lá hiper simpático com toda a equipe de Rita e Beraldo, uma das melhores pizzas e lanches da região. Bibos Lanches e Pizzas. Agora, é sabido por todos que a internet está cheia de informações do mal e do bem. Onde você vai pesquisar o que você está procurando em nível acadêmico, a nível de conhecimento, para o bem e para o mal. Hoje em dia as redes sociais estão aí e a internet com certeza chegou às vezes também para difamar algumas instituições, seja religiosas ou não. A maçonaria vê muito pelos esses meios que eu citei que maçonaria tem pacto com Satanás, com capeta e etc e tal. Inventa N situações a respeito da maçonaria. Como é que vocês, maçons, enxergam esse tipo de comportamento nas redes sociais, seu Roberto? Olha, a maçonaria tem um rígido controle disciplinar. Nós temos, por exemplo, o Código Eleitoral, o Código Penal Maçônico, Constituição Federal, Estadual e Regulamento Geral da Federação. Tudo isso para exatamente prevenir coisas como essa que se vê na internet. A nós acaba sendo indiferente isso, porque nós sabemos que é tão descabida as coisas que eles falam, apesar da gente ter que, de repente, se mexer um pouco e falar que isso não é verdade, porque as pessoas que não sabem nada de maçonaria acabam acreditando. Então eu peço a todos que, se tiver dúvidas nesse nível, principalmente quando entra religião, para ter uma ideia, as nossas leis não permitem de forma alguma discussão político-partidária e religiosa dentro das lojas. Não é permitido. Até mesmo que tem a diversidade lá de religiosos também. Exatamente, né? Por isso. Né? Uma das questões é essa, para evitar o conflito de opiniões, porque todos nós temos, cada um tem a sua opinião. Cada um tem. E isso, mas é proibido, nós não podemos discutir. Nós podemos, por exemplo, eu posso ser político, posso ser candidato, posso pedir voto, posso pertencer a um partido político, mas eu não posso fazer política partidária dentro da maçonaria, e muito menos discutir religião. Isso aí é inconcebível para nós. Porque sabe-se que lá respeita-se cada um com a sua posição. E é lugar de pessoas direitas, seu Roberto. Pessoas honestas.
Procede. A maçonaria, isso que você pergunta é uma coisa que todos nós buscamos. A verdadeira filosofia maçônica é a busca da verdade. Sempre a verdade. Todas as expressões e todos os estudos que existem dentro da maçonaria nos leva a discutir esse assunto da índole interior de cada um de nós. E infelizmente a gente descobre muitas vezes pessoas que não têm, apesar de ter conseguido entrar para a maçonaria, não deveria estar lá, entende? Mas nós temos uma das premissas de nosso aprendizado na maçonaria é ser tolerante. Estas pessoas nós vamos tentar sempre demovê-la disso, até que se nós não conseguimos, ele vai entrar no Código Penal maçônico e ele vai ser excluído da maçonaria. Tem que entrar na linha, se não entrar, ele é excluído. Está excluído. Muitos acham também, pensam, que entrou na maçonaria vai ficar rico. Isso não existe. Fala para eles aí, senhor Roberto. Fala para os ouvintes aí. Você que está ouvindo aí acha que vai entrar na maçonaria vai ficar rico, vai pegar uma enxada. Isso é o que mais se fala, né? É o que mais se fala. Isso tudo vem da história, da iniciação, do começo da maçonaria, em virtude da união que foi feita em virtude de problemas políticos, e a união foi sendo feita, e os conflitos foram nascendo, e as ideias mais próximas da verdade foram se sobrepujando. E a maçonaria conseguiu isso. Mas só que por ela ter conseguido muito rapidamente, ela começou a sofrer perseguição violenta, inclusive com assassinatos. Uma das razões de que nós temos muitos meios de comunicação sem que ninguém perceba, é porque na época, quando se descobria que determinada pessoa era maçom, eles mandavam matar. Essa é uma das razões para isso, entende? Entendi. Então, acredito que o senhor já deva ter respondido, mas fazer mais uma vez. Um religioso pode entrar na maçonaria? Existem vários religiosos dentro da maçonaria? Só antes está aqui anunciando mais uma vez aqui o nosso apoio cultural Bibos Lanches e Pizza. O disco entrega é 3554-2119 ou 99939-9090, com nossos amigos lá, atendentes e sua equipe Rita e Deraldo. Bibos Lanches e Pizzaria, uma das melhores pizzas e lanches da região. Mas voltando aqui, seu Roberto, um religioso pode entrar na maçonaria? Não tem distinção, não tem problema? É evidente que ele pode. Se ele é religioso, ele acredita em Deus. Então não tem nada que o que ele não vai poder fazer, assim como nenhum de nós, é discutir em loja assuntos religiosos. Ele pode até divulgar trabalhos que aconteceram, ou que acontece frequentemente nas mais diversas religiões, trabalhos sociais, trabalho de toda forma, pode divulgar, pode pedir ajuda, pode fazer uma porção de coisas. Só não pode, em detrimento de uma outra religião, ele se pronunciar a respeito. Não tem como, porque aí vai acabar desagradando outros que são de religião. Isso é lei, isso não é favor que nós fazemos, mas se fizer vai ser penalizado. Existe uma penalização, né? Então não tem jeito, você é religioso, entrou, fica na sua, entrou lá, vocês vão estar discutindo sobre conhecimento filosófico. Exatamente. Isso mesmo? Exatamente. O Código Penal maçônico tem uma outra finalidade importantíssima, que é simplesmente impedir e fazer com que todos nós nos respeitemos cada vez mais, entende? Toda vez que vamos nos pronunciar sobre determinado assunto, nós temos que previamente avaliar aquele assunto. Porque em todas as reuniões nossas são apresentados, no templo de estudos, que se chama, são apresentados trabalhos filosóficos. Onde vocês discutem lá durante... Obrigatoriamente tem que ter, em cada reunião, um trabalho filosófico apresentado por qualquer um dos irmãos. Ok.
A maçonaria é uma sociedade secreta? Não, pela simples razão de que sua existência é amplamente conhecida. As autoridades de vários países lhe concedem personalidade jurídica sem fins, são amplamente difundidos em dicionários, enciclopédias, livros de histórias, etc. O único segredo que existe e não se conhece, senão por meio de ingresso na instituição, são os meios para se reconhecer os maçons entre si em qualquer parte do mundo. E é o modo de interpretar seus símbolos e os ensinamentos deles contidos. Vê como é interessante. Esses sinais, palavras, gestos, tudo que... Não é nada de excepcional, é simplesmente para a gente se facilitar, a gente se reconhecer. Se eu for para os Estados Unidos, por exemplo, eu chego em qualquer aeroporto e faço um gesto qualquer que será reconhecido por diversos maçons que estiver lá, e eles vão se aproximar de mim. Eles vão se aproximando. Inclusive existe também, até quando vocês quebram um carro na estrada, existe tem também pedido de ajuda específico, a gente faz, porque quando alguém, se eu passar na estrada e eu ver como já aconteceu, eu paro imediatamente. Independente de ser ou não maçom, a gente sempre tem a tendência de parar para ajudar. Mas sendo maçom, a gente tem a obrigação de fazer isso. Existe essa obrigação. Uhum. E sobre os apertos de mãos, isso sempre está mudando, muda de grau para grau, aquele que é grau 1, grau 2, grau 3, existe aperto de mão? Não, como eu disse, são gestos e... Isso é mudado sempre universalmente? Que muda? Não, isso são coisas que são... que existem desde o início da maçonaria. E isso nunca mudou. É uma proteção então de vocês, né? Nunca mudou, entende? Nós temos algumas cláusulas pétreas, né, que costuma se dizer, e que fala que essas coisas não pode mudar. E nunca mudou. E nem tem necessidade de mudar, porque também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Já vem dando certo? E sobre a questão dos graus que existem lá dentro, vai do 1 ao 33. Poderia estar exemplificando aí para os nossos ouvintes? Não assim, acredito que não poderia estar explicando a fundo, mas de forma superficial sobre os graus. Grau 1, grau 2 até o 33. Por que grau 1, 2, 3, 4? Por que o último grau 33? Existe um pós-33 ou parou ali? É interessante isso, porque grau 33 existem 3 graus que é da maçonaria simbólica, que é realmente a maçonaria que prevalece em todos os templos maçônicos do mundo. Do grau 4 ao 33 são graus filosóficos muito bonitos, são muito importantes para dar sustentação e comprovação daquilo que existe na simbologia, do grau 1 ao 3. Então, tudo que tem, você entra num templo maçônico, você vai ver diversas alegorias e coisas assim que você não vai entender nada, inclusive estrelas e aquelas coisas todas. Todos têm significado. E nos graus filosóficos, vai de todas as formas, envolve aquele conhecimento, e cada um daqueles símbolos traz alguma coisa do grau, até o 33. Mas o que prevalece realmente, o que é a maçonaria, é do grau 1 ao grau 3. Esse é o básico, para quem entra, no caso é o neófito que fala, né? O iniciante. É uma sequência de aprendizado em que vai te premiando. Se você se interessar em estudar filosofia, você do grau 3, você faz 4, 5, você faz se quiser, se não quiser não é obrigado. Mas até o grau 3 você também pode saber quase tudo da maçonaria, a não ser do lado filosófico, que só mesmo quem estuda os graus filosóficos que vai saber o que é. O cara tem que gostar de estudar para poder entrar na maçonaria. Primeiro, além de acreditar em Deus, ter a vida correta, a vida certa, porque lá, até então, pelo que eu li, não é lugar de pessoas erradas, lá é lugar de pessoas corretas, honestas, onde amam a família. Muito importante que você falou, porque é uma das coisas mais importantes para a maçonaria, e a verdadeira razão da existência da maçonaria, primeiro é Deus, né, claro, mas a família tem segundo lugar, entende? Para tudo que a gente faz,
o respeito à família é primordial. Se você é meu irmão e você tem 2, 3 filhos, a sua esposa passa a ser minha cunhada e os seus filhos são meus sobrinhos. Existe uma consideração muito grande, né? Então, mas isso é no mundo todo. Quer dizer, se você for para lá no Japão, se lá tiver maçonaria, né? Lá tem. A sua esposa pode ser cunhada de todos os outros irmãos maçons. Claro, se você tem um irmão que alguém casou, daí passa a ser sua cunhada, né? Sim, claro. E os filhos, sobrinhos. Então isso no mundo todo. É importantíssimo para nós a valorização da família. As nossas cunhadas, normalmente, elas trabalham muito em ações sociais. E no que nós temos uma luta muito grande, porque a cidade é muito pequena, e nós temos um número pequeno de maçons. Depende, de repente, alguém possa se interessar, e se quiser entrar, vai ser um prazer a gente ouvir a pessoa. Mas a pessoa querendo ser maçom após essa entrevista, que deve estar cheio de gente escutando aí, ouvindo, mandar um abraço para todos os ouvintes aí, é claro, mas eles estão se perguntando, eu quero entrar na maçonaria, quem eles procuram? Não é por indicação? Se não conhece algum que seja... Agora, algumas pessoas estão sabendo que eu sou maçom, porque nem todas aqui do Muqui sabia mas se não conhece nenhum, basta chegar para o nosso templo, lá perto do asilo, que tem nosso templo maçônico. Demonstrar interesse, alguém lá vai indicar algum dos irmãos. Eu próprio sou um que posso, de repente, indicando. Evidentemente que é feita de todas as formas uma observação muito crítica, né, de todas as pessoas interessadas em entrar. E todo mundo que se interessa, na maioria das vezes, grande maioria, né, são pessoas de boa índole. Olha, nós humanos, nós todos temos condições para ser maçom. Porque depois que ele conhecer a filosofia maçônica, ele vai mudar o conceito de visão. Sim, porque... de interpretação, sabe, das coisas que acontecem na vida de todos nós. Ela está muito distorcida, o meio de comunicação às vezes age de má fé, até mesmo acredito que aquele que não conseguiu entrar na maçonaria, ou entrou na maçonaria, foi expulso, acredito que saia denegrindo a imagem de uma instituição tão séria, correto? É o que acaba acontecendo? Isso acontece quando alguém às vezes recusado, porque... para entrar na maçonaria, tem até uma observação aqui, uma declaração, em que a pessoa, está aqui, ó, a declaração, vou ler só uma parte só, declaração em separado de próprio punho do candidato com o seguinte teor: declaro que não tenho antecedentes criminais de qualquer espécie, comprometendo-me a aceitar, sem restrição, a hipótese de ser excluído, se eu estiver mentindo. Olha, quer dizer, alguém... para você entrar, você tem que ter atestado de bons antecedentes, tirado na polícia. Se for funcionário público, também na parte administrativa do seu órgão público, tem algum responsável, seu chefe, vai declarar que você não responde nenhum inquérito, né? Hoje em dia não tem nem como enganar, porque pega o CPF da pessoa, vai lá na internet, vai Polícia Federal, Polícia Civil, PM, etc e tal, tudo isso. Puxa tudo. Não tem como enganar hoje em dia. Mas às vezes, Orley, tem gente que faz tudo quanto é atrapalhada e não cai nas malhas da justiça, né? Tem esses também, que não foram, que a gente fala no exército, não, o golpe é válido, desde que não seja protado. Então, muitas das vezes fizeram tantas coisas, mas não foram pegos, passaram pela polícia e continuam fazendo falcatrua. Infelizmente, nós às vezes, felizmente, vamos dizer assim, são muito poucas pessoas no meio de milhares de irmãos maçons que conseguem entrar e se manter negativamente com a vida aqui fora, né, de profano. Sim. E quando a gente descobre que ele está cometendo falhas e faltas, a gente pega o Código Penal, bota em cima da mesa, chama ele. Acredito que uma hora... Ele vai ter que se justificar. Acredito que uma hora a máscara cai.
Não tem jeito. Por si só, a pessoa não se sente bem dentro da maçonaria. Porque ele não vai encontrar ninguém ali para amparar ele num comportamento que não condiz com a maçonaria. Irregular, sei lá. Ele não se sente bem, sabe? Aquele que vai para o ninho e chega lá, ele é rejeitado. E a pessoa lá, ninguém vai rejeitar ele próprio vai se sentir. Não que alguém vai chegar perto e vai ficar fazendo ações preconceituosas ou qualquer coisa parecida. Ele por si só vai notar que ninguém ali gosta das coisas, de fazer atitudes. As coisas que ele faz, das atitudes que ele faz. Então, ele próprio vai se... Acontece muito. A pessoa entra, chega lá, fica 3, 4, 5 meses e sai. Às vezes sai, não é porque é uma pessoa desse tipo, é porque de repente não se adaptou realmente, entende? Não se adaptou lá ao clima, né? Aos conceitos, né, da maçonaria. Que tem que se adequar. Se não se adequou, Exatamente. pede para sair. Igual diz lá o Tropa de Elite, o filme. Agora uma outra pergunta que me fizeram, pediram para eu fazer aqui o senhor. Por que mulher não entra na maçonaria? Mas depois do meu apoio cultural. Bibos, Lanches e Pizzas. Diz que entrega o 3554-2119 ou 999-39-9090. Um atendimento super educado, super carismático, lá com toda a equipe de Rita e Deraldo. Uma das melhores pizzas e lanches da região. Bibos e Muqui, hein, gente? Responde agora, seu Roberto, por que mulher não entra na maçonaria? Essa é uma questão que aflige a todos nós maçons. Porque no Rio existe loja maçônica feminina e loja maçônica mista. Mas nós, do Grande Oriente do Brasil, e as grandes lojas, que são as duas maiores potências maçônicas do Brasil... E do mundo? Não, do mundo não. Bom, de repente, eu não sei como é feita ainda esse caso das grandes lojas, que é de origem inglesa, e o Grande Oriente, que é de origem francesa. Então tem essa combinação. Então, o fato da mulher não entrar na maçonaria, nós ficamos aflitos com isso, porque elas nos acompanham em tudo da maçonaria, sabe? Menos nas reuniões. A minha mulher, eu estou há 35 anos na maçonaria, e ela sempre participou, fez parte da diretoria, fez trabalhos, sabe? Por exemplo, na minha loja no Rio, a gente dava no mínimo 1 ou 2 cadeiras de roda por mês, entende? No leprosário que tinha em Jacarepaguá, acabou, né? Nós conseguimos com irmãos que eram donos de supermercado. Então, desculpe, porque eu vou beber um golinho d'água aqui. Enquanto isso, eu vou anunciar mais uma vez o apoio cultural Bibos, Lanches e Pizzas. Diz que entrega o 3554-2119 ou 999-39-9090. O super atendimento lá com toda a equipe de Rita e Deraldo, sempre simpáticos e carismáticos, atendendo toda a população muquiense. Bibos, Lanches e Pizzas, uma das melhores pizzas e lanches da região. Muito bem, seu Roberto. Bom, curiosamente, as nossas cunhadas, a gente sabe que elas têm sempre curiosidade de saber alguma coisa, mas com o tempo elas vão se adaptando com as ações sociais que nós promovemos, elas fazem e nós apoiamos. Então, elas vão se habituando a isso e deixam de se interessar com curiosidades a respeito do que é maçonaria, do que é o maçom, do que é nada. Tem? Então, o fato, a outra resposta para isso é o fato de existir cláusulas pétreas na nossa história, em que já data de mais de 300 anos, 400 anos, em que a mulher realmente era relegada a segundo plano. Então era considerada assim um peso para todo mundo. Todo mundo sabe disso, né? Até que a evolução vem trazendo a mulher, e a mulher hoje está superando os homens em várias e várias... Sim. Então, o que acontece hoje? Ela não pode entrar, não vai entrar,
E ela como que diz, ela aceita a situação. Mas essa cláusula impede, porque desde essa época de 300, 400, eu não sei ao certo isso. E então que é cláusula pétrea, não pode ser modificada. E nesse período ficou dito que a mulher não poderia pertencer à ordem maçônica. Pertencer à ordem maçônica não, participar das lojas maçônicas, ser um membro da loja maçônica. Sim. E como é a cláusula pétrea, até hoje, 300, 400 anos depois, prevalece essa cláusula, que não vai ser mudada nunca. E então, mas o que está acontecendo? Está acontecendo que estão abrindo lojas femininas e lojas mistas, mas não é reconhecida por nós. Entendeu? Eu li, antes de fazer a entrevista, a gente pesquisa algumas coisas, só que quem vai bater o martelo é o Roberto Fredenhage, que está aqui como mestre instalado da maçonaria de Muqui, lógico, e eu li sobre Salomão. Na época de Salomão, existiu lá aquele que ajudou a arquitetar o Templo de Salomão. E a pergunta que eu faço, de que ano, mais ou menos, quantos anos tem a maçonaria? Data da época do Templo de Salomão, antes? Olha, a resposta está exatamente na expressão que se usa. O Templo de Salomão é na época de Salomão, que era a sabedoria, né? E viva naquela época. E a gente nem sabe a que nível que ia essa sabedoria. O que se sabe é que ficou e que veio sendo trazido para os tempos atuais, tudo que foi realizado, baseado nesses conhecimentos que foram se multiplicando e graças ao Templo de Salomão, que tem a sabedoria junto dele. Exatamente. Então é sabido por todo que Salomão era um dos homens mais sábios mais sábio que já existiu no planeta, e inclusive serve como referência aí para vocês maçons, que soube administrar o que tinha através da sabedoria. Exatamente. Que é o que os maçons estão em busca dentro de seus templos, dentro dos seus estudos e dentro dos seus conhecimentos. Exatamente. Esses conhecimentos e essa sabedoria trouxe muitos conflitos até dentro da maçonaria, e visões, e a coisa foi se purificando, né? Foi acontecendo, que foi prevalecendo a ética, foi se sobrepujando as demais Sim. atitudes de todos nós, e o resultado foi bom, porque hoje, felizmente, entre nós maçons, na esmagadora maioria, todos os irmãos são gente de primeira qualidade. Sim, parabenizar aí ao presidente da maçonaria de Muqui por ter liberado o seu Roberto Fredenhage, o venerável Wagner Schiavo. Agradecer a todos aí da maçonaria de Muqui por ter liberado. A entrevista sendo um sucesso aqui nos estúdios da Rádio Comunitária. Para todos os nossos ouvintes, no programa, lógico, Muqui em Fatos, trazendo aí a maçonaria, verdades e mentiras, que a internet acaba poluindo a cabeça de muitos numa instituição tão séria, tão filantrópica, onde o único intuito é ajudar a amar a família e o companheirismo, fraternidade. Correto? Exato. Nós temos que agradecer muito, porque apesar de não ser muito comum se falar de maçonaria na mídia, é muito importante, porque, como tem sido dito, está sendo muito conturbada a ideia sobre a maçonaria. Então, eu agradecido por isso, em nome da loja, agradecido ao nosso presidente, que brilhantemente trouxe isso aqui. Então, e também eu queria fazer um pedido, já que a maçonaria vive disso, né, de fazer. Nós temos, é um pedido simples, muito simples.
Não tem nada a ver com o assunto de hoje. Claro. Vai me permitir isso. Claro. Tem aquela escadaria ali em frente do Faitos, Sim. aqui em Muqui. Ali já aconteceu vários tombos de pessoas idosas. Em frente aonde? Do Faitos. Daqui a pouco pegar um apoio cultural aí do amigo Toninho, Toninho, né? Toninho. Do amigo Toninho Faitos. Esse é muito bom. Um abraço para ele, a esposa dele, pessoas muito hiper bom. simpáticas. Então, fazer um corrimão ali, que até a própria loja maçônica se propõe a fazer, custear, se for o caso. Porque basta um cano de 2 polegadas com 2 suportes para as pessoas idosas subir e descer as escadas tendo um apoio para não cair ali, porque já houve vários casos. Claro, acredita aí que o Eu fico agradecido pela oportunidade de fazer esse pedido. O prefeito Carlos Renato Procuri vai estar atendendo aí um pedido, não só seu, para todos que necessitam, né? Acredito que vai ser de grande valia aí para a idade que estão aí já mais avançada, com certeza. É bom que se diga que é uma ideia da loja, tá? Da loja maçônica. Aí é um pedido da loja maçônica de Muqui ao prefeito Carlos Renato Procuri que faça ali colocando o corrimão ali perto do restaurante Faitos. Exato, que é um acesso ali onde vários... um acesso muito intenso de muita gente, muitos veículos, né, de grande quantidade. Exatamente. E risco, já houve um atropelamento de uma menina que infelizmente faleceu ali, foi atropelada. Sim. Já tem uns 5, 6 anos, não sei se foi um pouco mais do que isso. Foi mais do que isso. Sim. E sempre tem risco de acontecer alguma coisa. Claro, ele vai estar atendendo. Mais uma vez aqui falando sobre o apoio cultural Bibos Lanches e Pizzas, telefone 3554-2119 ou 999-39-9090, que é o disco entrega, um atendimento super bem carinhoso, simpático lá de Rita Ideraldo. Bibos Lanches e Pizzas, uma das melhores da região. Seu Roberto, gostaríamos aí de agradecer em nome aí de todos os ouvintes daqui dos estúdios da Rádio Comunitária de Muqui, juntamente aqui com a Filó, que fica aqui na parte técnica e servindo aí água para nós o tempo todo, que a garganta seca. Agradecer a Filó, agradecer o Anderson, a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo. Lógico, aí o programa Muqui em Fatos aí, sempre trazendo novidades para todos. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo. O senhor já é maçom há mais de quantos anos mesmo? 35. Há 35 anos, maçom na instituição séria, instituição correta, reta, de pessoas bacanas. Deixa uma mensagem para essas pessoas, seu Alberto. Olhei, Filabeda, eu tenho que realmente dizer que a importância dessa rádio, que parece que é subvalorizada por algumas pessoas que poderiam fazer com que a coisa fosse mais forte. Sim. Porque tem tudo para ser. Você vê esse programa seu com informação e educação e outros programas que podem vir, né? Outras pessoas da cidade que têm tantas coisas para falar e você está fazendo isso, vocês todos. Então, a maçonaria ficou muito gratificada de saber que existe esse programa e que vai servir e está servindo a cidade de uma forma que poucas pessoas imaginam, entende? Da validade disso aqui. Nós já tivemos uma experiência anterior que também foi muito boa e agora isto vai resolver muitos problemas que estão pendentes e que depende só de boa vontade para ser resolvido. Então eu agradeço a vocês em nome da maçonaria e muito obrigado pelo convite que fizeram a nós. Ok, nós que agradecemos, é uma honra tê-lo aqui, mais uma entrevista aí sensacional, com certeza, e o programa aí do Muqui em Fatos, né, agradece aí mais uma vez a todos os ouvintes e até na próxima segunda-feira, aí vem uma surpresa aí do nosso entrevistado, quem será, né? Então, grande abraço a todos e eu vou falar só abraço, porque vai para a rede social, vai não ter lugar, né? Abraço a todos aí. Nos veremos na próxima segunda-feira.